E chegamos aqui, por exemplo, ao fenómeno, a este fenómeno. Devem ter visto, com certeza, a notícia, no Dia dos Solteiros, 11 de novembro, a Alibaba vendeu 7,5 mil milhões de euros num dia. Compras feitas por 217 países. Isto são números a mais, não é? Viram também, com certeza, o impacto que a Alibaba teve quando entrou na Bolsa Americana. Foi a empresa que fez maior encaixe bolsista, maior valorização bolsista, mais do que a Amazon, quando foi a entrada na Bolsa da Amazon. O dono do Alibaba, como sabem, é o homem mais rico da China. E provavelmente há de ser um dos homens mais ricos do mundo, se não for mesmo o mais rico do mundo, não sei. Bom, a China, de facto, é um império. E isto é um exemplo daquilo que vai ser o retalho do futuro. Porque, de facto, o número de dispositivos móveis é cada vez maior e continua a crescer exponencialmente. Nós, em Portugal, temos neste momento cerca de 35% de smartphones. Os americanos já têm quase 60% de smartphones. E prevê-se que daqui a 10, 15 anos seja 90 e tal por cento nos Estados Unidos de smartphones. Em Portugal também, naturalmente, vai crescer. Porque o smartphone, como já vimos até, e falámos bastante quando foi da omnicanalidade e nas outras conferências, vai ser o dispositivo para fazer compras no futuro. Eu disse-vos que os americanos hoje utilizam muito a sigla BYOD, Bring Your Own Device. Há artalhistas americanos que estão a pedir aos seus clientes para levarem os seus smartphones para a loja, porque com eles, smartphones, as operações são feitas na loja com os próprios dispositivos dos clientes, dos consumidores. Vejam bem a revolução que isto pode mandar. Isto vai obrigar, naturalmente, as empresas a ter que criar, se calhar, uma nova categoria profissional, o gestor das relações sociais, o gestor das relações móveis, não é? Um gestor de categoria para a componente móvel. Vai obrigar, obviamente, e com isto também vai criar a tal relação, a tal empatia, a envolver o consumidor. Porque é uma das formas do retalho moderno, do livre serviço, poder ter esta capacidade de seduzir e de envolver, de comprometer o consumidor, o cliente, com a sua oferta. E para isso, necessariamente, é obrigatório saber e conseguir apoiar aquilo que eu chamei o consumidor inteligente. Porque, de facto, cada vez mais os retalhistas têm que se capacitar que o consumidor é cada vez mais inteligente. Não é só mais exigente, não é só mais informado, não é só mais infiel, é de facto também e cada vez mais inteligente. Inteligente. E os consumidores são aquilo que eu chamo, nos negócios, uma variável incontrolável. Incontrolável. Tal como é a sazonalidade, tal como são as tecnologias, tal como são, digamos, as intervenções legislativas, tais como são as conjunturas económicas. São variáveis incontroláveis dos nossos negócios. E os consumidores são das piores variáveis incontroláveis. E por isso é necessário ir ao encontro do consumidor. Ir ao encontro do consumidor. Quanto tempo é que temos? Dá para passar aqui o... Não? Então já não vou passar este filmezinho e vou rapidamente passar isto. Ou seja, há que ter a capacidade de ter uma visão 360 graus do consumidor. Seria interessante, no fundo, de declinar um pouco os aspectos que estão aqui contidos, desde o conhecer, ao personalizar, ao comprometer o consumidor, mas não vamos poder. Uma coisa é certa, como vimos logo no início, não vai deixar de haver lojas no futuro. Não vale a pena pensar isso, porque esse cataclismo não vai acontecer. A loja vai continuar a existir e vai mais, na minha opinião, vai continuar a ser o centro operacional, o cérebro de toda a empresa vai continuar a ser na loja. Mas na loja que tenha precisamente integradas todos os canais. A omnicanalidade fundada precisamente no espaço físico. Para isso é necessário redefinir o ponto de venda.
Esta imagem, falei há pouco na dramatização, aqui está. Isto é uma montra da Barneys, em Nova Iorque. Esta montra parece um palco. Vejam bem como estão. Parece uma instalação. Parece uma instalação de um presente no museu. Mas é numa loja. Há que aprender com a Apple. A Apple pode, de facto, ajudar bastante. Estas lojas foram fundamentais para perceber aquilo que poderá ser a loja do futuro. E não apenas a loja de produtos tecnológicos, mas todas as lojas. Esta capacidade de dar a liberdade total, de experimentação, de permitir que o consumidor, de facto, se sinta ali completamente livre e capaz de fazer o que quiser, mesmo que seja não comprar, porque tem outras meias de comprar, outras maneiras de comprar. É verdade, a vida é colorida, é como um sushi, não é? Eu gosto muito de sushi e acho que a vida, de facto, nós às vezes ensombramos a vida, não é? Ou, pelo menos, a vida cria-nos muitas sombras, aquelas nuvens negras que fazem uma sombra terrível sobre nós. Eu repito frequentemente a mim mesmo, como um mantra, mais ou menos uma frase como esta: eu não posso permitir-me a que os problemas me deixem ficar tristes. Não posso permitir que os problemas me entristeçam. Eu acho que nós não temos o direito de ficar tristes por problemas financeiros, ou problemas pessoais, ou até mesmo problemas de saúde, ou familiares, ou seja o que for. Não nos podemos permitir ficar tristes por causa dos problemas. A vida tem que, não obstante os problemas, e todos nós temos, e eu tenho tantos, nem imagino, não vos vou aqui desfiar, mas a vida é colorida e nós temos de ter esta capacidade de viver a vida. Por outro lado, e face a estes desafios do futuro e a estes problemas todos que nós vamos enfrentar no futuro, mas que temos que os aceitar e enfrentar, quem é que de nós não gosta de passar pelas brasas? Não é? Ter aquele aconchegozinho, é tão bom. Ainda hoje de manhã o meu filho Zé Miguel não queria sair da cama, estava lá tão quentinho, não é? Tive que começar a despir ainda a dormir, não é? Quem não gosta de passar pelas brasas? Principalmente os homens. Os homens, então, adoram passar pelas brasas, não é? Adoram passar pelas brasas, não é? Aquele não sou eu, não é? Aquele não sou eu. E quem é que não gosta também de estar numa boa sombra, ali, assim, num dia de calor, de sol, no Alentejo, por exemplo, 42 graus, à sombra, já não digo ao sol, mas ao sol às vezes ainda mais. Quem é que não gosta de estar numa boa sombra? Todos nós gostamos de estar numa boa sombra, não é? Até os passarinhos gostam de estar numa boa sombra e aproveitam as sombrazinhas todas, porque o sol de facto é impiedoso. O sol é duro e às vezes, como se diz também na inveja, afeta-nos a moleirinha. E agora que estamos próximos do Natal, não queria deixar de partilhar convosco este acidente. Esta senhora, não é, perdeu a cabeça e até pede desculpa. Querida Pai Natal, eu posso explicar o acidente que aconteceu aqui, não é? Com o trenó, com os presentes todos em cima. Aqui está mais um exemplo de dramatização inteligente, irónica, artística. Eu confesso, eu comprava esta lingerie toda, se fosse mulher, só com esta encenação. E depois, como diz o meu povo alentejano, de facto, já que estamos a falar em mulheres, terminamos com coisas inteligentes sobre as mulheres, não é? Eu acho que este provérbio alentejano, de facto, é muito. Na sua ingenuidade, mas é verdade. As mulheres, se não fosse a falta que fazem, não fazia falta nenhuma. Olha, afinal, consegui imitar o sotaque alentejano. Não. Tem o Toffler, conhece o Alvin Toffler? Em 1970, há 44 anos, este homem disse esta coisa. O analfabeto não é aquele que não sabe ler, mas sim aquele que não sabe como ler. E, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, temos muitas pessoas, muitos comerciantes, muitos empresários que sabem ler, mas que não sabem como ler. Como ler a realidade atual.
os sinais dos dias de hoje. Como ler, no fundo, as linhas com que a vida hoje nos está a cozer e às vezes as entrelinhas, que às vezes são mais importantes que as linhas. E aquilo que, de facto, eu deixava aqui em termos finais, e um pouco, enfim, estas conferências, na sua modéstia, tinham um pouco também esse objetivo de nos ajudar a refletir, nos ajudar a pensar, nos ajudar, no fundo, a aprender, a saber ler o presente para cada vez mais podermos também antecipar e que sermos nós os autores do nosso próprio futuro. Comecei com esta pergunta, lembram-se? Comecei com esta pergunta. O futuro a Deus pertence? Acham mesmo que é assim? Eu acho que não. Eu acho que tudo pertence-nos a nós e nós temos de ser capazes, obviamente, de o construir. Muito obrigado. Vamos fazer agora um intervalo. Depois vamos para a mesa redonda com os nossos convidados. E espero contar convosco também no próximo ano nas conferências que vamos fazer com outros temas, naturalmente. Não serão estes,